Finalmente, a quinta temporada de Stranger Things chegou. Tem muita coisa pra falar sobre esse volume 1 e nesse vídeo eu vou contar tudo que eu gostei e algumas coisas que eu também não gostei, mas tudo são primeiras impressões. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega, eu tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido e vai rolar uma cobertura completa sobre Stranger Things aqui. Na verdade, já tá rolando, tem vários vídeos aqui no canal, então não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal que vai ter chuva de vídeo de Stranger Things aqui. Já quero começar falando por uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio, que é a amizade do Will com a Robin. Isso pra mim, assim, é uma coisa que a gente já sabia que possivelmente ia rolar, porque tinha saído uma foto de bastidores, né, deles dois juntos, assim, andando. E eu achei que foi uma amizade extremamente necessária, né? A gente já sabia que nessa temporada a sexualidade do Will ia ser abordada com um pouquinho mais de intenção, né, pra gente realmente tentar entender pelo processo que ele tá passando, se descobrir. A gente já tinha tido uma brecha disso na quarta temporada e sabia que nessa quinta temporada isso ia ser bem mais explorado. E ninguém melhor do que a Robin, né, que também precisou passar por isso, por todo esse processo de se conhecer como uma pessoa gay, enfim. Então eu gostei muito que eles desenvolveram a amizade dos dois. Achei que não ficou forçado, achei que fez todo sentido, principalmente pro final do episódio. Eu vou falar sobre o final do episódio, tá? Calma, tem muita coisa pra gente falar aqui. Mas eu posso dizer que uma das coisas que eu realmente mais gostei foi a relação dos dois. Como a relação dos dois foi construída, sabe? Foi uma amizade mesmo que foi surgindo, uma base de confiança. Eu achei que foi, assim, incrível. Foi uma coisa que eu realmente não esperava que eu ia gostar tanto. Eu já vou falar rapidinho sobre uma coisa que eu não gostei, mas eu vou explicar o porquê que eu não gostei, que é o fato dos militares ainda estarem atrás da Eleven. E não é que eu não gostei disso. Eu não gosto da ideia de que depois de tanto tempo eles ainda acham que foi a Eleven que fez tudo o que aconteceu ali, sabe? Ela, ainda é ela que tá fazendo tudo, é ela que controla tudo, ela que criou aquele mundo. Isso é uma coisa que pra mim me incomoda um pouco, porque na minha cabeça eu achava que eles estariam atrás dela pra tentar já replicar os poderes dela, ou tentar entender os poderes dela, tentar usar ela mesmo como arma deles, e não continuar achando que ela é o problema, sabe? Porque, querendo ou não, gente, se a gente for parar pra analisar assim de uma maneira mais fria mesmo e mais racional, eles já estão estudando o mundo invertido ali, aqueles militares que estão em Hawkins, eles já estão estudando aquilo há pelo menos um ano e meio, desde que aconteceu toda a rachadura. Então não é possível que nesse um ano e meio eles não conseguiram nenhuma evidência de que prove que na realidade não foi a Eleven que fez tudo aquilo. Eles têm dados do Brenner, né? Porque eles, lá na quarta temporada, o Sullivan vai até o Projeto Nina atrás da Eleven, e pega o Dr. Owens, né? E lá no Projeto Nina, o Dr. Brenner mostra aquele paredão de fitas que ele tinha tudo registrado, que ele fez nos experimentos com as crianças. Então dava para saber, ter uma mínima noção do que seriam as capacidades daquelas pessoas que foram os experimentos do Brenner. Sim, a Eleven mandou o Henry para a dimensão X, né? Para que acabou virando Vecna, enfim. Só que no final das contas não é ela que controla nada daquilo. Então me incomoda um pouco, tá? O fato de eles parecerem meio militares, meio burros, assim, meio que não conseguem enxergar realmente o que tá na frente deles, sabe? Então é uma coisa que eu não gostei particularmente, não entendo. Não entendo o porquê da decisão de manter com essa coisa de achar que o problema ainda é Eleven, sabe? Claro, a gente sabe que Stranger Things tudo é muito proposital, mas eu realmente acho que nesse ponto os militares já poderiam estar um pouquinho mais avançados no conhecimento ali do mundo invertido, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. E por favor, não me achem a chata, tá? Mas, enfim, foi a única coisa que eu não gostei. A única coisa que eu não gostei que vai ter aqui nesse vídeo, porque realmente, de resto, eu tô extremamente feliz. Por falar em felicidade, aqui é um momento que retrata um pouquinho de felicidade com um pouquinho de angústia, uma certa tristeza também, vocês já vão entender o porquê. Quero falar sobre o Dustin, né? A gente já sabia que ele ia estar mal nessa temporada, nesse início, porque ele tá sofrendo ali com o luto do Ed, mas o que me deixou feliz, que foi a parte que eu gostei muito, foi que não só ele, mas tanto o Will quanto o Mike também estão enfrentando aqueles valentões da escola, né? Que é os meninos ali do time de basquete, que perturbaram pra caramba na quarta temporada e tal. São os discípulos do Jason, né? Os meninos que sobraram. Eu gostei muito de ver o Dustin batendo de frente com eles, sabe? O Lucas defendendo eles ali, meio que até com um certo medo do Lucas, né? Eu gostei muito dessa cena, porque mostra que, de alguma maneira,
eles estão conseguindo evoluir, estão conseguindo se impor, e não só sendo mais os adolescentes que sempre sofriam bullying. Eles estão começando a defender eles mesmos, defender uns os outros, e eu achei que isso foi um crescimento para todos os meninos ali, especificamente, né, os 4 meninos, extremamente importante para que eles saíssem desse lugar de vítima, porque nesse momento, agora na cidade, eles são os grandes heróis, eles são as pessoas que mais sabem o que está acontecendo ali, eles são pessoas extremamente inteligentes, então eu gosto muito de que eles saiam dessa sombra de vítima, desses meninos fragilizados, sabe? Eu gosto muito dessa postura mais firme deles. Porém, a parte triste, né, como eu falei, tudo isso, principalmente em relação ao Dustin, é por conta do luto em relação ao Ed. Então dá uma doidinha ali no coração de ver ele sofrendo. A gente vê que ele tá fazendo isso ali também como um ato de rebeldia. Os meninos, mesmo tendo essa evolução, ainda chamam a atenção dele, fala que é pra ele se controlar, que não é pra ele passar da conta, que o Hopper já falou, que ele precisa se controlar ali um pouco, precisa se conter, pra que não haja muito problema. A gente vê que não funciona muito bem, porque o Dustin dá uma provocada nos meninos com a cobra, eles vão e devolvem, e o Dustin acaba tomando aquela surra, né? Então por isso que eu tô falando que é um momento meio que, tipo, eu fiquei feliz, porque eles finalmente estão se defendendo, mas ao mesmo tempo é triste pelo motivo pelo qual eles estão se defendendo e tentando defender o Hellfire, e ao mesmo tempo o Dustin teve uma consequência muito ruim, e ele tá tentando a todo jeito esconder isso das pessoas, né? Porque ele não fala exatamente em nenhum momento ali que foram os meninos que bateram nele. Ele fala, eu caí de bicicleta, foi uma queda feia, me machuquei. Porém, o Steve sabe o que aconteceu. E por falar em Steve, né, a amizade dos dois tá um pouco abalada, a gente já sabia que poderia estar abalada a amizade dos dois aí inicialmente, né, já tinha sido falado por alguns rumores ali, e a gente vê que realmente tá abalada essa amizade, e muito por conta de o Dustin, ele tá fechado, ele não tá falando pra ninguém os sentimentos dele, ele tá muito revoltado, ele tá com muita raiva, ele tá muito triste, ele tá, tipo assim, enfiado dentro de um buraco na cabeça dele e focado em fazer só o plano e esquecendo um pouco de ser quem ele é, né? A gente vê um Dustin bem diferente ali nesse início, mas assim, pra mim, como eu falei, em alguns pontos eu acho que foi uma mudança positiva dele poder começar a se defender, mas ao mesmo tempo sempre vai ter o ponto negativo também, né? Mas inicialmente eu gostei muito disso. E se teve uma coisa que eu gostei muito nesse volume 1, foi o fato deles estarem totalmente organizados para executar os planos deles. O grupo todo muito bem formado. Então, quando o Bradley chega ali com a informação de que vai ter uma queimada ali no portal, né, que eles vão conseguir uma brecha para entrar lá no mundo invertido, que a gente entende que aquelas queimadas são para que passem, né, as coisas dos militares para dentro do mundo invertido, para o laboratório ali da doutora Kay. Então os militares vão lá e levam os suprimentos, enfim. E a gente vê que eles descobriram nessa brecha ali, né, que o Hopper pode entrar e ir mapeando o mundo invertido para tentar achar o Vecna. Eu achei isso de uma inteligência, assim, bizarra. Eu imaginava que eles poderiam montar algum plano baseado, tipo assim, soubemos onde o Vecna está, então agora a gente tem um plano para poder chegar até ele. Eu nunca imaginei que eles poderiam ter passado todo esse tempo fazendo 1 milhão de planos, 1 milhão de tentativas de mapear o mundo invertido para achar o Vecna. Eu achei isso de uma inteligência, assim, gente, bizarra. A hora que eu vi eles colocando o mapa na parede, falando, olha, o Steve vai na van aqui, acompanhando onde o Hopper tá, pra ali conseguir o sinal do rádio para a mesma frequência, para conseguir ficar junto, para conseguir puxar o Hopper de volta. Gente, juro, eu fiquei impressionada com o nível de inteligência desses planos deles. E óbvio, os planos têm falhas, né? Porque no final das contas eles não são militares, eles são adolescentes e jovens adultos e alguns adultos ali tentando resolver tudo, mas eu gosto muito de como é muito inteligente. E juntamente com isso, outra coisa que eu achei brilhante é a Robin, né, na estação da rádio. Eu já vou falar sobre a Robin aqui, falei um pouco da amizade dela comigo, mas eu quero dar um destaque para ela já já, calma. Mas, rapidamente falando aqui, terminando sobre os planos, né, deles, eu gosto muito desse esquema que eles desenvolveram de ela falar ali na rádio, né, com a galera, e aquilo ser uma linguagem de códigos para eles, né? Eles criaram ali um padrão de códigos para que ela fale e eles entendam o que ela tá querendo dizer sem que os militares descubram o que é que ela tá falando necessariamente, né? Então eu achei isso extremamente inteligente, assim, eu fiquei muito, muito, muito impactada porque eu achei muito bom. E já que eu estou falando da Robin, eu não poderia de maneira alguma
não falar dela aqui nesse vídeo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da Robin desde a primeira cena dela lá na terceira temporada. Eu adoro a diva. E eu gostei muito do nível de protagonismo até que ela ganhou agora nessa quinta temporada, principalmente agora nesse volume 1, né? Eu espero que isso se mantenha, mas eu gostei muito porque ela foi uma peça fundamental ali nesse início, não só pro grupo, né, elaborar os planos, mas como eu falei pra vocês, na amizade com o Will, tudo que ela fala pro Will, a gente vê que ela é uma pessoa muito inteligente, ela é a pessoa que fala ali pro Will, talvez você seja ali uma antena, né, que tá ligada ao mundo invertido. Então, quanto mais perto da mente coletiva você tá, mais você consegue sentir o que eles estão sentindo, essa conexão do Will com o Demogorgon. Gente, o que foi isso? Tipo, tá bizarro de maravilhoso isso. Vou falar sobre isso também. Mas só pra finalizar sobre a Robin, eu gostei muito, muito mesmo de como ela foi desenvolvida agora nesses 4 primeiros episódios. Extremamente inteligente, extremamente importante, ajudando muito ativamente, e não só, não que ela já não tivesse esse viés, né, nas outras temporadas, mas a gente via, por exemplo, na quarta temporada, que ela era uma personagem que ela ficou um pouco mais com um tom levemente engraçado, a gente sabia um pouco sobre ela, né, a gente não conseguia ver muito sobre a inteligência dela, exceto o momento icônico que ela dá a ideia do negócio da música, né, pra poder salvar a Max, mas nessa temporada, só nesses 4 primeiros episódios, a gente teve diversos momentos da Robin sendo extremamente inteligente e fazendo toda a diferença pros planos deles. Então, eu realmente, assim, estou muito feliz com toda essa evolução que a Robin teve e o destaque que ela teve nesse volume 1. Uma outra coisa que, gente, eu não posso de maneira nenhuma deixar de falar aqui é sobre a Max. Gente, a hora que essa menina apareceu na minha tela, eu surtei. Porque eu tinha muita expectativa que a gente já fosse ver alguma coisa da Max nesse volume 1. Ao contrário de muita gente, né, que achou que ela só ia ficar ali em coma, assim, ela ainda continua em coma. Mas, ao contrário do que muita gente achava, né, que a gente não ia ver nada da Max, eu tinha certeza absoluta que ela ia aparecer em algum momento, mesmo que fosse em uma cena, mas na verdade a gente ganhou muito mais do que isso, porque a gente entendeu onde a Max está. Ela realmente está presa na mente do Vecna, ela está presa nas memórias dele, né? Inclusive achou ali um lugar seguro para se proteger ali naquelas rochas. Tava contando toda a história para Holly, né, que foi a criança, a primeira criança ali que o Vecna sequestrou, né, que o Vecna levou ali para o mundo invertido e deixou presa ali na mente dele. E eu quero só um adendo também, eu estou amando a atriz que tá fazendo a Holly nessa temporada. Eu achei ela uma atriz excelente. Pra ser uma criança, ela entrega assim uma atuação incrível e eu gostei muito de ver a personalidade dela. Ela é muito parecida com a Nancy e com o Mike no sentido tipo assim, o que a gente vai fazer pra sair daqui quando a Max conta toda a história pra ela, sabe? Tipo, qual é o plano? Ela é inteligente, sabe? Ela caiu ali na armadilha do Vecna, né? Como o Mr. Watson, alguma coisa assim que fala. Mas ela, a partir do momento em que a Max conta pra ela ali o que é a realidade, ela já mudou a cabeça dela, ela acendeu um sinal de alerta e já vai entrar no modo como que a gente pode sair daqui. Mas voltando a falar da Max, uma das coisas, gente, que eu mais gostei foi que foi um pouco melhor explicado como que ela conseguiu sobreviver ali de alguma maneira, né? Porque é uma coisa que a gente não sabia, era pra onde a Max tinha ido, o que tinha acontecido com a Max. Então a gente descobre que ela ficou presa na mente do Vecna, revivendo as memórias dele, chega ali presenciar a cena ali do massacre no laboratório de Hawkins, né, que foi quando ele foi mandado pro mundo invertido, vários outros momentos dele ali, mas tem um específico que eu precisava falar aqui nesse vídeo, né, quero trazer depois em vídeo de detalhes também pra gente analisar, mas o momento ali em que a gente tem quase que um flashback, né, que ela fala que ela voltou no tempo, ela conta pra Holly que em certo momento ela voltou no tempo em uma memória muito antiga dele. E essa memória, né, ela tá diretamente ligada com aquela peça que existe que conta a história do Vecna, né, que é o The First Shadow, que pra quem não sabe, né, conta a história do Vecna, como que ele adquiriu os poderes dele, e conta a história dele ali desde criança até o início da adolescência, quando ele foi parar nas mãos do Brenner e acabou
indo parar no mundo invertido. E eu acho que todo mundo deve estar se perguntando, né, o porquê isso seria importante. Eu acredito, gente, que é simplesmente pelo fato de que o Vecna, ele conheceu algumas pessoas que estão ali em Hawkins, e uma delas é a Joyce. Porque a gente vê ali ela distribuindo panfletos de que vai ter uma peça, a gente vê inclusive que ele participaria da peça, né, que tem o nome dele no cartaz. Quando a Max pega o cartaz pra olhar ali naquela memória, ela vê o nome dele ali. Mas a gente vê realmente a Joyce e uma pessoa que ela chama de Harrington, né? Que eu acho que deve ser o pai do Steve, né? Pelo menos o sobrenome. Mas eu achei interessante a gente ter pelo menos esse flashback, assim, pra gente entender que realmente existiu um momento em que o Harry conheceu aquelas pessoas, conviveu com aquelas pessoas, com a Joyce, a Karen, possivelmente, e aquela galera ali que são os pais, né? Então, eu achei interessante eles trazerem isso porque faz um link direto com a peça. Talvez a gente possa voltar ali em algum momento na temporada ainda para essa memória do Vecna, para a gente entender um pouquinho mais, porque acaba que tudo que a gente sabe sobre a peça é de quem assistiu e veio contar, né? Porque essa peça ela tá sendo exibida pelo mundo, não veio pro Brasil ainda, mas muitas pessoas assistiram e tem vídeos, vários vídeos aqui no YouTube que dá pra saber mais ou menos a história, né, que se conta. E eu acho que seria muito interessante que a gente tivesse acesso a um pouco mais disso, né, porque não é todo mundo que consegue ir pra Londres assistir a peça que conta a história da vida do Vecna. E já que a Netflix não levou pro catálogo deles, eu acho que nessa temporada eles podem usar, sim, de elementos da peça pra contar a história do Vecna, sabe? Eu acho que vai ser muito importante. E a gente já viu que existe essa brecha porque a Max conseguiu voltar ali naquela memória dele. Ela conseguiu ter acesso àquela memória dele. E mais um detalhe que eu preciso falar aqui só pra encerrar, né, sobre a Max especificamente, é que quando ela tá contando ali pra Holly, né, ela conta que ela ficou presa ali naquele lugar. Tem dois pontos aqui, na verdade, acabei de me lembrar de um outro ponto aqui que a gente precisa falar, que é o primeiro, que o Vecna tem medo de entrar naquele lugar em que a Max tá. O porquê disso, gente, eu não sei. Aquele lugar, de alguma maneira, é traumático e ruim pra ele ali. Aquele ponto, aquela caverna especificamente, causa medo nele e eu tô muito curiosa pra saber o porquê. Mas a segunda coisa que eu queria falar é que a conversa dela com a Holly dá meio que uma brecha, um spoiler pra gente de quando possivelmente as duas vão conseguir sair daquele lugar, porque a Max tá contando tudo ali pra Holly, toda a história, e a Holly fala, isso é tipo, parece com o meu livro, né, que fala que tem lá um lugar que é Camazotz, que a menina fica presa lá, alguém da família da menina do livro fica presa, e eles precisam escapar desse lugar que se chama Camazotz. E pra quem não sabe, tem um episódio nessa temporada, se eu não me engano é o 6º episódio, que se chama A Fuga de Camazotz. Então pode ser que no 6º episódio a gente veja a Max acordando, né? Ou ela saindo daquele lugar e a Holly também. Alguma coisa vai acontecer. Eu achei interessante porque eles usaram exatamente essa palavra, né? Chamou aquele lugar de Camazotz. Então agora o plano vai ser elas saírem de lá. E eu tô muito curiosa pra saber qual que é esse plano da Max? Porque ela chega a falar, né, que ela tentou, ela quase conseguiu. Gente, a hora que eu vi essa cena, me deu, assim, um desespero, porque já era pra ela ter acordado. E a música acabou, ela não conseguiu passar pelo portal. Por isso que ela tá desacordada até agora, porque ela desistiu de sair daquele lugar. Inclusive, né, sobre essa questão do portal, já vou deixar falado aqui, porque eu já vi algumas pessoas falando, porque o portal não apareceu mais. E eu acho que não é exatamente esse o ponto. É que pra ela conseguir escapar, ela tem que estar naquele lugar ali que é vermelho, que é um outro lugar da mente do Vecna. É um lugar onde ela consegue escapar, né? Porque ela fala pra Holly, eu fui andando, até que eu consegui encontrar o lugar que eu poderia sair, até o Vecna, tipo assim, voltar e conseguir pegar ela ali de novo, ver que ela tava quase escapando e ela teve que fugir. E a partir do momento que ela entrou na caverna e viu que ele não entra lá, ela preferiu ficar ali porque ela sabe que pelo menos ali ela está segura. Então, pra ela conseguir sair, não é só a Kate Bush tocar. Tá tocando, o Lucas continua tocando, mas ela precisa estar naquele lugar ali, naquela da mente do Vecna, pra conseguir ver o portal. O portal não vai aparecer pra ela ali simplesmente naquela caverna. Não vai aparecer assim do nada. Então, é uma coisa que eu acho que vale ressaltar aqui. Mas eu mal posso esperar pro momento em que a Max vai acordar, porque, meu Deus, vai ser simplesmente incrível. Antes de falar dos dois últimos acontecimentos mais importantes aqui, lembrando, tá, gente, esse vídeo aqui são só primeiras impressões.
calma que ainda vai ter bastante vídeo falando sobre todos os detalhes. Mas, antes de falar sobre, pra mim, os dois últimos que foram os mais importantes, eu quero só fazer aqui uma brecha sobre o ataque ali na casa dos Wheeler, né? Que a gente vê que o Ted, mais uma vez, foi uma pessoa inútil, eu não esperava menos. Ele, né, ai, sai daqui, Demogorgon, com um taco de golfe, assim. Mas eu gostei muito de ver a Karen, ela tava ali bem bêbada, dá pra ver que ela tá meio de saco cheio da situação toda que ela tá vivendo, né? Que o Ted não ajuda ela, e tem toda essa relação ali com a Holly que tá complicada, né? Enfim, a casa deles tá cheia, porque os Byers estão morando lá. Ela tá sobrecarregada, a gente vê que ela tá muito bêbada na hora do ataque, mas aquele instinto de mãe que acorda ali, né? A sobriedade, ela vem de uma hora para outra, assim, quando precisa proteger a filha dela, né? E que cena incrível dela protegendo a Holly. Ela ficou muito machucada, o Ted tá muito machucado. Inclusive, já vi alguns comentários de algumas pessoas falando, ai, porque eles ficaram com pena de matar. Eu acho que ainda existe a possibilidade de um dos dois morrer, tá? Mas eu acho que eles não colocaram isso agora porque iria atrapalhar muito mais. Sabe, eu tenho essa teoria na minha cabeça de que iria atrapalhar no sentido, tipo, da Nancy e do Mike agir muito mais pela emoção e não tanto pela razão. E não que eles não rajam pela emoção no restante dos episódios, né? Mas eu acho que seria ainda mais. Eu acho que daria muito mais problema ainda. Então, eu acho que algum dos dois ainda vai morrer, mas a Carrie, ela precisava ficar viva ainda, porque acaba que ela dá informações extremamente importantes, né, pra eles entenderem quem foi que pegou a Holly, que a gente sabe que foi o Vecna, né, que foi ele esse amigo imaginário da Holly. Então, eu acho muito importante, mas se eu fosse chutar aqui, eu acho que o Ted vai morrer, porque nem mostrou ele, só falou que ele tá num coma induzido, e tipo assim, dane-se. Ele é meio inútil, né? Mas a cena desse ataque do Demogorgon ali na casa dos Wheeler, eu acho que foi, assim, muito incrível. Então eu precisava fazer pelo menos um adendo sobre essa cena aqui nesse vídeo. Ok, agora vamos falar sobre as coisas mais importantes, que são, finalmente temos a 8 de volta. Gente, eu estava, assim, com muita esperança de que eles fossem colocar ela agora nessa temporada. Eu nunca imaginei que ela estaria presa no mundo invertido pela Doutora Kate. Ali naquela sala, que tá ali, não sei se tá usando dos poderes dela, sugando os poderes dela, estudando ela, não deu pra entender muito bem qual é a função dela ali, né, por que que ela tá presa ali, o que estão fazendo realmente com ela, mas eu fiquei muito feliz de que colocaram ela. E justamente pelo fato de que ela era uma ponta solta na história, né, a gente tinha visto ela lá na segunda temporada, naquele episódio que é o episódio que praticamente ninguém gosta, é um episódio meio chatinho de assistir mesmo, que é o episódio da Irmã Perdida, quando a Eleven vai até ela lá, mas a gente nunca mais teve vislumbre da Kali, a gente nunca mais soube onde ela estava, né, e a gente imaginava que ela poderia ajudar a Eleven a atacar o Vecna, né. Então eu fiquei muito feliz que eles já colocaram ela agora. Eu achei que ela poderia aparecer de uma outra maneira, mas dessa específica eu acho que vai ser muito interessante, porque talvez ela possa ter algumas informações de como ela foi parar lá. Então, assim, agora as teorias são infinitas, mas eu realmente gostei de que eles vão realmente resolver essa ponta solta aí, que era uma coisa que muita gente achava que eles não iriam mexer, eles achavam que eles não iam trazer ela de volta. Eu acreditei até o último segundo, e que bom que eu acreditei. E assim, a hora que abriu a porta, que a Eleven viu que era ela, eu fiquei chocada, gente. Fiquei chocada e eu não tinha expressão, não conseguia falar, assim, sabe? Mas eu tô muito, muito animada pra ver como que vai ser a relação dessas duas agora, porque eu tenho uma teoria de que a Kali sabe quem é o Henry também. Mas isso aqui eu posso trazer em um outro vídeo de teoria. Mas eu tô muito animada realmente pra ver a relação das duas. E vamos falar, obviamente, da cena final, gente. Eu preciso falar disso. Que, assim, eu via muita gente falando que acreditava que o Will tinha poderes. Que acreditava que o Will poderia ter os mesmos poderes da Eleven, que o Will teria participado de um experimento em algum momento da vida dele também. A gente já entendeu que não, que o Will não participou de nenhum experimento realmente, mas a gente descobriu que ele tem possíveis habilidades. E por que eu estou falando possíveis depois dessa cena? Calma. O que a gente viu foi que o Will consegue canalizar os poderes do Vecna. É o que eu acredito, tá? Até o momento é o que eu acredito.
Por quê? Eu acho que se realmente fosse só o Will ter poder por ter poder, desde lá da segunda temporada, quando ele foi possuído pelo Devorador de Mentes, a gente já teria visto ele realmente atacando ele mesmo, ativamente ali com os poderes dele, ter lutado de alguma maneira. Lá na terceira temporada também, quando tinha aquele monstro horroroso lá, gigante, ele poderia ter atacado e não aconteceu. Mas nessa temporada parece que tudo ali que é da mente coletiva tá um pouco mais intensificado, tá um pouco mais forte, mais presente nele, e por isso ele conseguiu canalizar todos esses poderes e nos rendeu simplesmente a cena mais icônica da série, dele ali pegando aqueles Demogorgons e quebrando os Demogorgons da mesma maneira que o Vecna. Por isso que eu tô falando que eu realmente acredito que ele consiga canalizar os poderes do Vecna, né? E até uma coisa que o Mike fala pra ele, né? Quando tem aquele ataque ali no celeiro, que o Demogorgon vai indo pra trás, o Mike fala pra ele, será que não foi você que controlou o Demogorgon e não só tava vendo ele, né? E o Will fala, não, eu acho que não. E aí entra um momento que eu falei pra vocês que foi extremamente importante as conversas que a Robin teve com o Will durante esses 4 episódios, né? Porque ela falou pra ele que ele precisava se descobrir por ele, que ele precisava se sentir completo e que isso é uma coisa que ele só poderia fazer por ele, porque também, gente, vamos falar aqui também. A Robin percebeu que o Will tem sentimentos pelo Mike. Isso ficou óbvio, ela ficou olhando ali. E quando ela fala ali pro Will, né, que eu me apaixonei pela Tammy Thompson lá quando eu era criança, e aí depois eu percebi que ela era apaixonada pelo Steve. Acho que foi também uma brecha pra ela falar pro Will, tipo assim, olha, o que você sente, quem você é, né, a sua sexualidade não está realmente ligada a uma pessoa. Isso é seu, isso é você precisa aceitar quem você é pra você conseguir se sentir livre, né? Então eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que a gente vê quando o Vecna pega ele, faz todo aquele discurso, né? Que inclusive foi diferente do que tinha no trailer, né? Foi um pouco diferente ali. A gente achava que o Vecna ia pegar o Will, que ia levar ele. E ele não falou exatamente as mesmas coisas do trailer. Então eles deram uma trollada legal na gente aqui. E quando o Vecna vai embora, que o Will abaixa, né? Antes dele conseguir realmente ter os poderes, ele tem aquelas memórias, né? De quando ele era criança, de quando ele conheceu o Mike, de quando ele estava construindo o Castelo Bayer, ele jogando o D&D com os meninos quando eles eram bem pequenininhos, e isso ajuda a ele canalizar os poderes ali do Vecna e conseguir atacar os Demogorgons e proteger os amigos dele, né, que ele acaba protegendo a Robin, o Lucas e o Mike ali. Então aquela cena é incrível, ele com o olho todo branco assim, o nariz assim, escorrendo sangue, quando ele faz assim, gente, eu queria gritar, mas eram 2 da manhã a hora que eu tava assistindo isso, então eu não pude gritar. Mas foi, assim, incrível. Eu realmente acredito que é a cena mais icônica da série até agora. Acho que possam ter cenas mais icônicas ainda até acabar? Acho, porque se as minhas expectativas já estavam altas depois dessa cena, foi lá pro céu, assim, minhas expectativas estão infinitas, eu posso dizer, mas eu arrisco já dizer que é a cena mais icônica da série inteira, de todas as temporadas. Porque, como eu falei, é uma coisa que todo mundo teorizava, mas a gente falava, como que isso vai ser possível? Como que isso vai ser explicado? Eu simplesmente amei. Eu simplesmente não tava esperando que fosse desse jeito. Eu não esperava que esse episódio ia acabar desse jeito. Eu achei que ia acabar com um final, tipo assim, tenebroso, do Vecna levando o Will e fazendo o Will ser, né, alguma coisa ali dele, mas na verdade não. Na verdade, o Will conseguiu ele mesmo usar os poderes ali. E aí entra um ponto também que eu quero trazer aqui num vídeo de teorias pra vocês, mas eu vou dar uma brechinha aqui, que existe uma dúvida aí, né? O Vecna sabe que o Will consegue canalizar os poderes dele, então assim, da mesma forma que o Will consegue ver pelos olhos dos Demogorgons, será que o Vecna consegue ver pelos olhos do Will também? Não dá pra saber, porque o Vecna deixou ele lá. Então, na minha cabeça, só existem 2 possibilidades. Ou ele não sabe que o Will consegue canalizar os poderes dele, ou ele fez de propósito e ele quer que o Will fique canalizando esses poderes e ficando cada vez mais poderoso pra usar o Will depois. Teorias, pra mim só existem essas 2 possibilidades. Bom, gente, essas são as minhas primeiras impressões. Claro, falta falar de muita coisa, aconteceu muita coisa, mas eu queria trazer um vídeo só de primeiras impressões gerais, assim, né, de tudo que aconteceu nesse volume 1 pra vocês, porque eu acho que é muito válido a gente também falar
sobre as nossas expectativas, o que a gente gostou, o que não gostou, os pontos principais, assim, que te chocam, né? E, como eu falei pra vocês, vai ter bastante vídeo aqui, vou trazer vídeo analisando cenas, analisando detalhes, tem bastante coisa pra gente falar, eu tô muito empolgada com isso, mas o que eu já posso adiantar é que eu tô muito, muito feliz com esse volume 1. Como eu disse pra vocês, eu esperava que fosse ser bom, mas foi incrível. Foi incrível de uma maneira que, assim, o meu cérebro parece que alterou a química do meu cérebro. Sabe quando acontece aquelas coisas assim, que você assiste que te impacta, ou acontece alguma coisa e te impacta muito? Eu fiquei o dia inteiro com isso na minha cabeça. Eu assisti e fiquei, assim, o tempo todo relembrando das cenas, porque eu achei que foi tudo muito bem feito, tá? Pra mim, assim, esse volume 1 tá muito mais do que aprovado. Eu não sei o que esperar dos próximos episódios. Ainda faltam 4 episódios. E eu não sei o que esperar, porque essa primeira parte já foi tão boa, tão bem construída, que, gente, o que vai ser da gente? Daqui um mês, que ainda temos que esperar um mês pro volume 2. Mas enfim, tá extremamente aprovado. Aguardem que em breve vai sair bastante vídeo aqui sobre análise dos episódios. Eu quero ver se eu consigo trazer análise de cada episódio, trazer tudo. A gente provavelmente logo deve ter aí também um trailer do volume 2. Eu vou trazer aqui, como já tem vídeo aqui no canal também, analisando o trailer do volume 1. E eu estou muito, muito empolgada. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.